Esse vídeo provavelmente é o mais importante do canal, porque a gente vai explicar toda a base monetária, como funciona o dinheiro hoje em dia, como que o dinheiro evoluiu, desde as conchas até a moeda digital, até o Bitcoin, as criptomoedas e o dinheiro fiduciário como a gente usa hoje. Nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma análise desse livro, Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammons, que apesar de ser um livro sobre Bitcoin, ele passa 80% do tempo falando sobre a moeda fiduciária, como que ela evoluiu, a evolução do dinheiro e das moedas, e só depois ele fala de Bitcoin. Então, ele mostra o Bitcoin como uma solução para todo o problema que a gente vai ver durante esse vídeo. E esse é o Clube do Livro 2. Bora pro vídeo. E antes de eu continuar, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo para ele conhecer o canal, conhecer dicas de finanças e investimentos. A primeira parte desse vídeo a gente vai estar falando sobre o que é o dinheiro. O dinheiro não é só números no banco, não é só esse papel que você pega. O dinheiro ele foi desenvolvido para facilitar as transações. Então imagina que antes, quando não existia o dinheiro nos escambos, nas trocas diretas, uma pessoa que queria trocar uma banana por bois, ela tinha que encontrar uma pessoa que produzia bois, e ela tinha que ter as mesmas bananas que aquela pessoa queria. Então, assim, tinha esse problema da coincidência dos desejos, que a gente chama. Isso dificultava muito o comércio, né? Imagina uma pessoa que queria fazer um serviço mais especializado. Ela não ia conseguir porque seriam poucas as pessoas que iriam querer aquela especialização da pessoa em troca de alguma coisa útil para ela, entendeu? Então, a maioria das pessoas, elas eram obrigadas a permanecer naquelas atividades de sobrevivência, como agricultura e agropecuária, porque elas tinham que manter a sobrevivência delas. E sem uma moeda de troca, sem o dinheiro em si, para facilitar as transações, não tinha como existir essas especializações. Então o dinheiro ele surge para suprir esse gap, esse problema que existia nas sociedades anteriores. E aí a gente tem os exemplos de dinheiros ruins, como conchas, sal e metais baratos. Porque imagina que você está usando a prata como dinheiro. E aí, se muita gente começa a usar a prata como dinheiro, o valor da prata sobe, o preço da prata sobe, certo? Tem muita demanda por aquele bem. Muita gente quer a prata, então o preço da prata sobe. E aí, imagina os mineradores de prata, ou pessoas que estão à procura de uma nova profissão. Se a prata sobe muito, como ele é um metal fácil de conseguir na natureza, se muita gente investe para conseguir essa prata e obter esse lucro de vender no mercado de prata, porque ele está com preço muito alto, muita gente vai atrás da prata, conseguem de fato minerar mais prata, e aí vende no mercado, e eles acabam roubando o poder de compra das pessoas que estavam guardando as economias dela em prata. Então imagina que a China, por exemplo, uns tempos atrás, a China e Hong Kong foram os últimos a abandonar o padrão prata. Eles tinham muita prata guardada como poder de compra, eles achavam que era uma boa moeda, um bom meio para reserva de valor, e os mineradores de prata puderam injetar muito dinheiro na mineração de prata, conseguir extrair muita prata e vender essa prata no mercado. E aí eles obtiveram esse lucro, porque eles colocaram moeda nova no mercado, e aí a China, que estava com muita prata comprada, né, a China e Hong Kong que estavam com muita prata sobre o poder delas, acabaram tendo esse poder de compra roubado, porque uma pessoa fez uma operação melhor que ela. E esse é o efeito que a gente chama de efeito Cantillon. Guarda esse nome que vai aparecer no vídeo mais tarde. Efeito Cantillon. Quando a pessoa que coloca moeda nova no mercado, ela acaba roubando o poder de compra da pessoa que estava guardando o dinheiro, estava guardando o poder de compra dela nessa moeda. Esse é o efeito Cantillon. E é por isso que o sal, as conchas e os metais baratos eram dinheiros ruins, porque dava para inflacionar a moeda. Se muita gente começasse a usar como reserva de valor essas moedas, era muito fácil de você injetar dinheiro, investimento, na mineração desses bens e despejar no mercado, roubando o poder de compra daqueles que tinham o dinheiro e o poder de compra deles reservado nessa moeda. Com isso também a gente consegue perceber algumas propriedades interessantes de boas moedas, de bons meios de troca. Escassez, durabilidade, divisibilidade e aceitação global. E com isso a gente consegue também perceber que uma ótima moeda que a gente teve foi o ouro. O ouro ele é escasso. Não importa quantas pessoas comprassem ouro, quanto o preço do ouro subisse, os mineradores de ouro não conseguiam investir mais nesse mercado, nessa mineração, a ponto de extrair muito ouro do chão, da terra. E isso fazia com que a inflação do ouro ela fosse controlada. Ela existia, quando aumentava muito o preço do ouro, as pessoas investiam mais em mineração de ouro, mas o preço ele não subia tanto, não descia, né? As pessoas não conseguiam pegar tanto ouro da terra, e por isso eles acabavam que eles não conseguiam inflacionar o ouro como eles faziam com conchas, sais e metais baratos, como a prata e o cobre. Então, como eu disse, o ouro foi uma das melhores reservas de valor que já existiram, um dos melhores dinheiros, mas o problema é que o ouro ele era muito difícil de carregar por aí, imagina levar de uma cidade para outra, era muito difícil, o custo de transporte e de verificação se o ouro era verdadeiro era muito alto. E aí, para solucionar esse problema do ouro, os bancos centrais eles centralizaram esse ouro nos bancos e eles entregaram uma cédula de papel que era conversível em ouro. E aí você ganha uma cédula de papel. A cédula de papel é bem mais leve, você pode carregar no bolso. E ela era fácil de verificar, porque tinha muita tecnologia naquele pedaço de papel. E era difícil de você mudar com pouca tecnologia. Era difícil de você falsificar aquela moeda. E ela acabou que ela caiu nas graças do povo, todo mundo usava, e ninguém ia atrás de trocar essa cédula de papel que podia ser trocada em ouro nos bancos, ninguém ia atrás de trocar isso, porque não era cômodo, né, para as pessoas usarem aquele papel de moeda que tinha um preço em ouro, que guardava bem a reserva de valor.
E acabou que aqueles dois problemas do ouro foram resolvidos paliativamente, né? Por um tempo foi resolvido esse problema do ouro. Mas o problema é que os bancos começaram a perceber que poucas pessoas iam lá trocar esse ouro. Ninguém ia lá e verificava assim, pô, vamos ver se todas essas cédulas de papel realmente têm essa troca em ouro, essa correspondência em ouro. Vamos ver se o banco está realmente guardando tudo isso de ouro nos cofres. E aí os bancos e os governos perceberam isso, falaram assim, tiveram uma ideia maléfica, né? Maléfica e muito lucrativa para eles. Falaram assim, já que ninguém está vindo aqui verificar se a gente tem todo esse ouro em estoque, por que a gente não imprime mais papel moeda e a gente fica com o mesmo ouro que a gente tinha aqui? Ninguém vai perceber, ninguém vem trocar efetivamente esses papéis por ouro. E aí, quando eles começaram a imprimir mais papel moeda do que realmente existia de ouro nos cofres, surgiram as reservas fracionárias. Então, esse é um termo que muito famoso no mercado, guardem esse nome, as reservas fracionárias. Quando o governo e os bancos imprimiam mais dinheiro do que eles tinham de ouro nos cofres. Mas se desse para imprimir riqueza, não existiria mais fome no mundo, né? Seria uma solução muito fácil para você erradicar a pobreza e a fome do mundo. Não dá para você imprimir dinheiro e você achar que a sociedade vai ser mais próspera. Não é assim que funciona. Inclusive é o contrário, como a gente vai ver aqui no vídeo. Por um curto período de tempo nas cidades, com as reservas fracionárias, com muito papel moeda sendo injetado na economia, as cidades achavam que estavam mais prósperas. Todo mundo achava que tinha mais dinheiro e aí acabavam fazendo empreendimentos que não eram tão lucrativos e acabavam recebendo aquele papel moeda. Mas, com o tempo, os preços foram aumentando, porque é assim que a inflação ela acontece. Os preços vão aumentando quando você injeta dinheiro na economia. Até que as pessoas começaram a perceber essa inflação dos preços e elas se tocaram. Por que está subindo tanto o preço se a gente está achando que a gente está arrasando aqui com muito dinheiro, muito papel moeda aqui? E eles foram até os bancos para tentar resgatar esse dinheiro. E aí eles perceberam que eles não conseguiam converter todos os papéis moedas deles efetivamente em ouro. O banco não tinha tudo aquilo de ouro que ele tinha imprimido. E aí que surge aquela frase da corrida aos bancos. Isso que significa corrida aos bancos. É quem conseguisse correr mais rápido até o banco para resgatar os papéis moedas em ouro, são as pessoas que conseguiriam manter o poder de compra delas. Infelizmente, aquelas que moravam mais longe, ou então que tinham menos acesso à informação, seriam as últimas a chegarem nos bancos e não conseguiriam trocar, né, resgatar o ouro que elas tinham direito. E aí elas perderiam simplesmente o poder de compra delas. E esse sistema recorrente de reservas fracionárias, corridas aos bancos, acabaram levando por diversas bolhas e crises. Isso tudo até que em 1971 o dólar foi desvinculado do ouro, criando o sistema do dinheiro fiduciário que a gente tem hoje em dia, que são cédulas de papel que não têm essa conversibilidade em ouro. Ou seja, é um papel moeda que é simplesmente lastreado em confiança naquele governo. Simplesmente isso. Não tem um lastro. Não tem nada que impeça o governo de ir lá e criar bilhões de papel moeda de uma vez. Então, o fim do lastro em ouro e do padrão ouro, que a gente chama, o real problema dele ter acabado é que agora não tem nada que freie a impressão de dinheiro. Não tem nada que segure os governos de inflacionar tanto a moeda. Antes você tinha a inflação do ouro, que é determinada pela natureza, que é muito escasso o ouro na humanidade. Historicamente, o ouro é muito difícil da inflação dele ficar acima de 3%. Mas no dólar e no próprio real, a gente vê hoje em dia que é muito fácil a inflação ficar acima de 3% ao ano. E por fim, uma coisa que me explodiu a cabeça quando eu estava lendo o livro, é que ele cita que a Primeira Guerra Mundial ela foi iniciada por um desentendimento entre o Império Austro-Húngaro e os separatistas sérvios. E ela escalou para uma guerra mundial sem sentido algum. E por que isso foi possível? Antes, quando existia o padrão ouro, os governos eles tinham que pegar dinheiro para financiar a guerra por meio de impostos. Porque a guerra é muito cara. Você tem custos de transporte, de munição, de roupa, de farda, de alimentos, de deslocar pedreiros e pessoas que estão na mão de obra do país produzindo riqueza para uma guerra, uma coisa que não vai gerar riqueza de fato. É um desperdício de riqueza e de vidas humanas. Então, para o Estado financiar essas guerras, ele tinha que impor impostos. E quando as pessoas tinham ouro nas mãos, elas podiam simplesmente fugir do país, ou esconder o ouro, ou se recusar a pagar imposto e tirar o governo de lá por meio de revoluções ou protestos. Então você percebe que o governo ele tinha esse limite. O limite era o quanto de imposto ele conseguia impor na sociedade sem a sociedade se revoltar contra ele. E por isso que, quando existia o padrão ouro, as guerras elas não passavam muito de guerras locais e pequenas, porque os governos não conseguiam impor muito impostos sem que as pessoas se revoltassem e tirassem aquele governo de lá. E aí você acabava que aquele governo que estava em guerra, ele tinha que ou fazer um acordo ou acabar com aquela guerra cedo, antes que isso escalasse para um conflito maior. Mas agora, com o efeito Cantillon, depois que os bancos e os governos descobriram o efeito Cantillon, eles conseguiam pegar dinheiro para financiar a guerra sem que a população percebesse, sem ser por meio de impostos. Agora, quando eles percebiam que eles criavam dinheiro novo, eles conseguiam roubar dinheiro da população. Lembra? Quando a pessoa injeta dinheiro na economia, ela acaba roubando o poder de compra daquelas pessoas mais debilitadas, daquelas pessoas que estão mais longe da informação. E aí, quando eles injetavam dinheiro na economia, pouca gente percebia, mas acabava que eles estavam pegando mais dinheiro da população.
Então agora eles conseguiam financiar mais guerras por mais tempo e maiores de fato, sem ser por meio de impostos, sem que a população se revolte contra isso. Fato disso é que hoje em dia a gente tem guerras muito mais prolongadas, com muito mais vidas perdidas e muito mais caras do ponto de vista econômico, do que antes do padrão ouro. Tudo isso por causa do efeito Cantillon. Agora a sociedade ela financia guerras mesmo sem saber, por meio desses de injetar mais dinheiro na economia. E aí, por fim, duas curiosidades antes da gente passar para o próximo tópico. Nunca houve um registro de hiperinflação de uma sociedade que adotava o padrão ouro puro, ou seja, você nunca ia ver um período de hiperinflação como aconteceu na Argentina, na Venezuela, em Cuba, até no Brasil. Você não veria isso se não fosse o padrão fiduciário. Em um padrão ouro, você nunca veria um período de hiperinflação. Nunca foi registrado isso. Não existe isso no padrão ouro, porque simplesmente não é possível. A hiperinflação ela é causada, né, pela impressão de muito dinheiro a troco de nada. E a segunda curiosidade é que um estudo que o livro traz, comparando as principais moedas fiduciárias que existem hoje em dia, mostra que as moedas que menos expandem a base monetária são as que são mais usadas e aceitas globalmente. São aquelas que têm o maior poder de compra. Ou seja, tudo isso corrobora com a tese do livro. A tese do livro é que boas moedas são escassas. Então, nesse estudo que ele faz, dessa segunda curiosidade que eu trouxe, o dólar, a libra suíça, a libra esterlina são as que são mais utilizadas e que reservam maior poder de compra das moedas fiduciárias, porque elas são as que menos expandem a base monetária, elas são as que têm a menor inflação com o passar dos anos. E aí o capítulo 3, né, desse vídeo, eu vou falar sobre a preferência temporal, como que o dinheiro fraco, o dinheiro fiduciário, ele impacta na nossa preferência temporal. Se a gente sabe que o dinheiro ele vai perder de 2 a 5% do poder de compra no ano, as pessoas são muito influenciadas a gastar ele o quanto antes, porque elas sabem que no futuro, dali um mês, um ano, ou até em um dia, o preço já vai estar mais caro dos alimentos. Ou seja, ela não é incentivada a poupar, a investir, a guardar esse dinheiro e colocar em uma coisa mais producente. Ela é incentivada a pegar esse dinheiro e consumir bens o quanto for mais rápido, porque ela sabe que depois disso o preço vai estar mais caro. Ou seja, ela vai estar perdendo o poder de compra. E por isso as pessoas acabam não sendo incentivadas ao investimento, à poupança e a pensar no futuro de fato. Elas são incentivadas, querendo ou não, a investir mais no presente, a ser imediatistas, a ter a preferência temporal alta, preferir o presente ao futuro. E eu vou estar deixando um card aqui de um vídeo que eu fiz sobre preferência temporal para você entender melhor esse conceito, do porquê que uma preferência temporal alta é prejudicial para a sociedade e para a vida das pessoas como um todo, para a sociedade como um todo. A preferência temporal é muito perigosa, você tem uma preferência temporal alta. E você vai preferir o consumo presente ao consumo futuro. Então, para provar que o padrão ouro é melhor do ponto de vista econômico, financeiro e monetário, ele traz alguns dados sobre como o dinheiro ele mantém o valor ao longo do tempo, como o ouro ele é uma boa reserva de valor. Ele mostra aqui que foi durante o padrão ouro que ocorreram os períodos de maior prosperidade da humanidade, seja em termos de economia, de tecnologia, investimentos. Essa foi a época da The Golden Age nos Estados Unidos e La Belle Époque, a Bela Época, na França, que foi na França e na Europa, que foi aqueles períodos onde a gente descobriu a eletricidade, os primeiros computadores, aviões, tudo. As melhores coisas que a humanidade tem hoje em dia foram feitas naquela época, que tinham um bom dinheiro. As pessoas eram mais inclinadas a fazer um trabalho mais prolongado, mais bonito. Elas eram mais incentivadas a se especializar naquela área. E isso era o que o dinheiro forte fazia. Ele melhorava a arte, a tecnologia, os investimentos, tudo. Tudo na vida era melhor com o dinheiro forte. Agora, com o dinheiro fraco, a gente tem isso. Uma sociedade endividada. Então, você percebe o que o dinheiro fraco faz com o nosso poder de compra. Basta ver na imagem. Se você percebe se você é uma pessoa do passado que tinha o seu poder de compra mantido em reais, olha o que teria acontecido com o seu dinheiro. Teria virado 100 reais que você tinha antes, teria virado 15 reais hoje em dia. Acho que por último, para exemplificar como que essa corrupção do dinheiro fraco ela ocorre na moral da sociedade, você já se perguntou por que nas escolas não ensinam a lidar com dinheiro, não ensinam os seus direitos como cidadão? Por que as crianças são ensinadas sobre o intestino digestivo de um anfíbio e ela não é ensinada como cuidar do dinheiro dela ou quais são os direitos dela? Então, são coisas incongruentes. Será que o Estado não acharia mais fácil você manipular uma pessoa que não tem conhecimento sobre os direitos
e o dinheiro dela, você percebe que tem algumas incongruências no nosso sistema. A gente é incentivado a ficar com esse dinheiro fraco, desde a educação até qualquer outro ponto da sociedade que você for olhar. E aí chega de falar de coisa ruim, vamos falar aqui do nosso quarto capítulo desse vídeo, da quarta parte desse vídeo, que é finalmente sobre o padrão Bitcoin, né? Como que o Bitcoin ele pode ser uma solução, um meio de fuga da corrupção do Estado, do Estado ficar com esse efeito cantilon, de ficar roubando o seu poder de compra a todo momento. Porque o Bitcoin, ele resolve muitos, se não todos os problemas de uma moeda. Ele é escasso, mais escasso do que o ouro. Ele é digital, ou seja, ele é fácil de você mover de um lugar para o outro, de você levar consigo. Ele é escasso, só vão existir 21 milhões, né? Ele é mais escasso do que o ouro, como eu disse. Ele é descentralizado, isso é uma coisa que nem o ouro tem em si. Ele é descentralizado porque o criador dele, o Satoshi Nakamoto, ele criou o Bitcoin, só que ele não tem poder sobre isso. Tanto é que ele sumiu depois de 2 anos do projeto, 2, 3 anos do projeto, e faz, acho que mais de 10 anos que ele está sumido. E mesmo se ele voltasse agora, ele não tem poder sobre o Bitcoin. Ele não consegue mudar, não consegue roubar as criptomoedas de ninguém, como o Estado conseguiria fazer com o dinheiro de alguém. Ele é seguro e global, ele pode ser transferido instantaneamente para qualquer lugar do mundo, sem qualquer intermediário por trás disso. E ele não pode ser inflacionado, né? Como eu disse, só vão existir 21 milhões de bitcoins ao longo do tempo. Então, não vai ser igual, por exemplo, a história da prata, que sobe o valor e aí as pessoas vão lá e mineram mais e roubam o poder de compra. Não vai existir efeito cantillon no Bitcoin. E eu acho que um dos mais importantes, ele é antifrágil. Qualquer ataque que as pessoas tentarem fazer ao Bitcoin, na verdade só vão deixar ele mais forte. Por exemplo, a China, uns anos atrás, ela tentou bloquear a mineração de Bitcoin na China. E na verdade, ou seja, era um ataque ao Bitcoin, ou seja, para deixar o Bitcoin mais fraco. Só que com esse ataque, as pessoas falaram assim, pô, o Estado, que isso, ele tá com muito poder, né? Vamos fugir dele. E aí acabou que esse ataque ao Bitcoin, que era para deixar ele mais fraco, deixou ele mais forte, porque as pessoas na China começaram a comprar mais Bitcoins. Você viu mais compras de Bitcoin depois dessa medida do governo chinês. Você viu mais pessoas comprando Bitcoin para tentar fugir desse poder estatal. Então esse vídeo ele não é uma recomendação de Bitcoin, ele é só um estudo de caso e uma amostra do livro. Cada pessoa vai identificar, ver se esses argumentos fazem sentido, procurar os contrapontos, que é muito importante, porque o livro inteiro, o autor ele é muito da escola austríaca, ele é muito arraigado aos conceitos da filosofia da economia austríaca. Então, procure contrapontos, não coloque sua carteira inteira em Bitcoin. Veja se faz sentido, veja se é um ativo interessante para você. Ele é muito volátil e as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E aí, feito esse disclaimer, a gente vai para a quinta parte do vídeo, que é as aplicações práticas do Bitcoin. E para mostrar que o Bitcoin ele não é uma ideia futurista, ele está presente agora. A gente está falando da evolução disso agora. El Salvador foi o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Lá, o Bitcoin e o dólar operam como moedas oficiais. Depois disso, a melhora foi exponencial do El Salvador. Ele ganhou mais popularidade, mais visitas de cultura, mais pessoas indo querer visitar para ver por que o Bitcoin está fazendo tanto sucesso lá, sem contar a valorização do Bitcoin desde que El Salvador adotou ele como moeda oficial. Para vocês terem uma noção de como isso está acontecendo no presente, aqui no meu roteiro eu tinha colocado que nos Estados Unidos estavam havendo discussões sobre aceitar uma proposta de reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, que seria uma coisa muito forte. O que significaria isso? Significaria que os Estados Unidos ele estaria guardando Bitcoins como uma reserva estratégica para eles conseguirem ganhar mais dinheiro a longo prazo. Para o governo americano, o Banco Central americano, guardar Bitcoins como uma forma de deixar a população mais rica, de pagar os débitos dele, porque o governo americano estaria entendendo o Bitcoin como bullish, ou seja, estaria entendendo que o preço do Bitcoin vai disparar para cima. E a sexta parte desse vídeo é por que isso importa para você. Se você mantém a sua riqueza em dinheiro fiduciário, você está constantemente perdendo poder de compra. Tem que assumir que o seu dinheiro vai estar perdendo poder de compra de 2 a 5%, dependendo se você está colocando em dólar, se está colocando em real. E o Bitcoin oferece uma alternativa a isso, um ativo deflacionário que ele tende a se valorizar com o tempo. Muitos investidores já perceberam isso, El Salvador, Estados Unidos já percebeu isso, e estão adotando o Bitcoin como reserva de valor. Enfim, o futuro do dinheiro está mudando, e quem entender isso primeiro estará à frente. Essa é a mensagem desse vídeo. E se esse vídeo não te convenceu de que o Bitcoin é uma alternativa interessante para você investir, eu espero que ele sirva pelo menos para você considerar que você é brasileiro, você recebe numa moeda muito fraca, o real.
Então, pelo menos você deveria considerar urgentemente ter ativos dolarizados, ações dolarizadas, renda fixas dolarizadas, ou até mesmo uma exposição em ouro, para você ter esse investimento que está em dólar e que está numa moeda menos fraca do que o real. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdo sobre educação financeira, finanças, investimentos. E comenta aqui embaixo o que você achou da história monetária, o que mais te surpreendeu, e se vocês gostariam de outros conteúdos no canal. Muito obrigado!